Muito boa noite, meus queridos ouvintes. Estava com saudade do tio Júlio. Dia 3 de julho, 18 graus em Porto Alegre, uma noite gostosa. Não tá frio, né? Mas tá boa, tá boa. Pô, para tomar um vinho. O tio Júlio vai na água dele, porque né, temos uma hora de programa Junta Médica. Antes de iniciar o programa Junta Médica, eu preciso fazer um esclarecimento. Muita gente me perguntou. Eu recebi mais de 1.000 mensagens essa semana. Mais de 1.000 mensagens. Eu consegui responder até as 350 ali, depois eu desisti, né? Eu estava de licença médica até hoje. Por uma estafa, amanhã de manhã eu tenho uma consulta nova com o meu médico. Eu estava num estresse, uma estafa, assim, na capa da gaita, como diz aqui no Rio Grande do Sul, física e emocionalmente, por uma série de circunstâncias. E aí eu tirei essa semana, provavelmente vai renovar por mais uma semana, e aí volto novo em folha. Em termos, né? Depois de 60 anos, ninguém mais está novo em folha. Mas, então, dei uma escapadinha agora para vir apresentar o Junta Médica dessa semana, que é sobre um tema que atinge, olha, 73 milhões de brasileiros vivem com essa situação, que é a insônia, a incapacidade de dormir. Nós vamos hoje, reunimos aqui 3 especialistas para irmos atrás das causas. Primeiramente, o que é insônia? Quando é que pode ser denominado de insônia? Quando é apenas assim, falta de. Não dormiu. Ah, eu não dormia 2 vezes semana passada. Bom, isso não é insônia, isso pode ser uma coisa casual. Mas vamos tentar saber quais são as causas, aquilo que você pode evitar para desencadear um processo de insônia, aquilo que você pode fazer para tentar diminuir os seus efeitos e finalmente dormir. Porque uma noite bem dormida, ela reflete no nosso desempenho intelectual, cognitivo, profissional. Tem determinadas profissões que você não dormir, inclusive é perigoso você não. Por exemplo, imagina um motorista, imagina alguém que trabalha com alguma atividade de movimentos finos, né? Que precisa de uma atenção especial, você dá umas baqueadas de vez em quando, aí não dá, né? Então, a insônia, ela atinge muita gente. Hoje eu recebi dezenas de mensagens, eu não posso perder porque esse é o meu problema. Bom, se é o seu problema, nós estamos aqui com 3 especialistas para tentarmos achar quais são as causas. Aí, claro, não é uma consulta, é uma conversa. A consulta você vai marcar depois com o doutor Cristiano, com o doutor Humberto, com a Luciane Garay, se for o caso, né? Às vezes nem precisa, às vezes depende da situação. Nós convidamos hoje para estar conosco aqui o Cristiano Perim. Deixa eu só mudar aqui o Cristiano Perim, que é especialista em medicina do sono pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e no Instituto de Sono de São Paulo. Doutorado em pneumologia pela URGS, já foi membro da comissão de sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia, membro da diretoria executiva da Sociedade Gaúcha de Pneumologia e atual vice-presidente da Sociedade de Pneumologia e Fisiologia do Rio Grande do Sul, diretor técnico do Lab Sono, diagnóstico e soluções em sono, pneumologista do Corpo Clínico dos Hospitais da Brigada Militar, Mãe de Deus e Mãe de Deus Center. Também conosco o Dr. Humberto Moser, filho, deve ser filho do Humberto Moser, imagino, neurologista, neurofisiologista, especialista em medicina do sono, tem especialização em neurologia pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, neurologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição e do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, especialista em medicina do sono, título da Academia Brasileira de Neurologia, Associação Médica Brasileira, especialista em neurofisiologia clínica, eletroencefalografia e título da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e Associação Médica Brasileira. A doutora, não é doutora? Eu vou chamar de doutora, mas não é doutora. Luciane Garay, neuropsicóloga, certificada em psicologia do sono, mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sócia da Cronosul, Clínica de Psicologia do Sono, Psicoterapia e Neuropsicologia. A Junta Médica tem, toda semana, o apoio, o patrocínio da Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil.
você já vai entrando aí, dando um oi, porque se você não dá um oi, pelo menos, uma boa noite, seu mal educado, eu não consigo saber que você está na live, não consigo te dizer. Olha ali, já está ali. Estou vendo, por exemplo, o Ricardo Acioli Guerra. Eu chamo carinhosamente de Richard Gere, o esposo da comandante Nádia, está ali. A Cristiane Lupinassi, a Clara Maria Silva, o Rama Skill, o Heron Ferreira, a Ju Petec, o Ricardo Silveira, o Egon Breitenbach, o Moacir Saltiel, o Cláudio Araújo, a Irene Volbeto, a Claire Reitz, o Ricardo Silveira, o Cláudio Araújo, o Valdir Abreu, a Janete Silva, a Vânia Lofiego, a Janete Martins, o Sérgio Pinheiro, a Vera Lúcia Renner, o João Alberto Doia, o Agnaldo Gonçalves, Santa Maria Crédito, que eu nunca lembro quem é, o João Souza, Nilo Cardoso, Maurício da Cotersul, Dr. Plínio Carlos Baú, Papa da Cirurgia do Rio Grande do Sul, a Ana Barbosa, o Ivan Marcelo, o Paulo Teitebo, o Ademir Bisotto lá de Cachoeirinha, o Dalney Fur, e aí vai, daqui a pouco eu falo mais, a dona Almeri Castro lá de Passo Fundo, Inês Silveira, a Gabriela Cosa, o Sérgio da Luz, a Silvana Ferrari, o Enur, o Paulo Souza, o Algric, João Borges, João Antônio Araújo, é o homem das chaquetas reversíveis, esteve conosco. Eu quero dar as boas-vindas. Começar, o tio Júlio é um homem à moda antiga. Vamos começar as nossas boas-vindas com a Luciene Garay. Boa noite, Luciene. Seja bem-vinda. O teu microfone está mutado. Desmutou. Pronto. Boa noite, Júlio. Cumprimento também o Humberto Cristiano. Quero agradecer o convite e espero que a gente tenha um bom debate hoje, que o público fique à vontade para nos fazer pergunta também. Olha, a Luciene tem uma voz boa, né? Tranquiliza a gente, né? Desacelera. Obrigado, Cristiano Perim. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem, né? Acho que vai ser um tema bastante interessante aí, contando com uma equipe multidisciplinar hoje, né? Pneumologista, neurologista e psicólogo. O Ricardo Acioli diz assim, boa noite, Júlio. Estamos bem alertas curtindo esse programa. O doutor Perim é meu querido irmão de farda, grande médico que tanto faz e fez pela tropa, principalmente nos sombrios anos de Covid. Soldado é oficial? Eu sou major na brigada. Olha aí só. Boa noite, Humberto Moser. Boa noite, Júlio. Quero agradecer a presença aí de todos, dos colegas em especial aí na mesa, né? E acho que é muito bacana a gente poder discutir um tema tão relevante aí, ter a oportunidade de conversar sobre o sono. Vamos começar, tem ali, mas está entrando agora a Berenice Scott, o Clauber Pires lá de Belém do Pará, Vitor Blade Moraes, o Jorge Guerra, o Ariel Alcântara de Brasília. Aproveitar que estás na tela, Humberto Moser, o que é insônia, afinal? Quantos dias tem que ficar sem dormir para ser classificado como insônia? Então, esse é um primeiro questionamento muito relevante, né? Que é a gente conseguir distinguir a queixa, o sintoma de insônia, né? De dificuldade de dormir, com o distúrbio de insônia, né? Então, como a gente falou no início do programa, eventualmente algumas situações pontuais, todos nós podemos passar por alguma situação de dificuldade para iniciar o sono, ou mesmo para manter o sono, a depender de fatores do cotidiano, de eventos estressores. O que vai caracterizar de fato a insônia, né, o distúrbio de insônia, é esse quadro vindo de uma forma recorrente. Em geral, a gente quantifica mais de 3 vezes na semana, e isso se perpetuando, essa dificuldade, seja para iniciar, para manter o sono, ou uma sensação de sono não reparadora, causando alguma consequência diurna deletéria, e isso, né, essa repetição desse quadro vai caracterizar aí o distúrbio de insônia, que pode ser tanto a sua forma aguda ou sua forma crônica. Então, basicamente, a insônia é isso, né? Essa dificuldade, seja de iniciar, de manter o sono, um despertar precoce, né, de forma involuntária, ou mesmo a sensação de sono não reparador que causa alguma consequência diurna. Pois é, obrigado, doutor Humberto Moser. Doutor Cristiano, o sujeito ele dorme o primeiro sono e acorda, e aí consegue dar em dormir. Isso é insônia? Ele passa assim, ele não consegue dormir, ele vai dormir lá de cansaço às 5 da manhã e dorme 2 horinhas. Ou ele tem um sono intermitente a noite toda. Tudo isso são
tipos de insônia? Tá mutado. Tá mute. Isso. Deu. Sim, todos esses que tu comentaste são tipos de insônia, né? E até complementando, então, o que o doutor Humberto falou, insônia é isso que ele disse, a despeito de tu teres condições adequadas de sono, né? Então, realmente, a pessoa, por exemplo, acorda várias vezes à noite, mas não é porque está tocando um alarme a todo momento, próximo de casa, ou porque o filho está entrando dentro de casa, dentro do quarto a todo momento, entendeu? Então, insônia, tu tem dificuldade de iniciar. Tem gente que inicia muito tranquilamente, mas 3 da manhã acorda e não consegue mais dormir. É uma insônia de manutenção, que a gente fala. Né? E tem pessoas que dormem toda noite, mas acordam muito cedo. 5 da manhã acordam. Isso também é uma insônia do tipo despertar precoce. Então, tu pode ter de início, de meio ou de despertar precoce. E se tu tiveres isso a despeito de condições adequadas de dormir, para dormir, aí é caracterizado como insônia. Tá? Obrigado, doutor Cristiano. Luciane Garay, o Vitor Blay pergunta aqui, isso é a pergunta que eu ia fazer. A insônia ela é mais física ou mais psicológica? E nós estávamos brincando aqui antes de iniciar o programa, nos bastidores do programa, de que quando o Humberto não resolve, quando o Cristiano não resolve, eles mandam para a Luciane. Vai lá, vai que é tua, Tafarel. Os problemas psicológicos são mais difíceis de ser detectados ou eles são por exclusão, doutor? Então, Júlio, respondendo a pergunta do nosso espectador, a gente tem 3 causas principais aqui que vão envolver insônia, que são os fatores biológicos, né, por ser mulher ou então por ser idoso, o nível socioeconômico também, então a gente sabe que as classes sociais menos favorecidas vão sofrer mais com as questões de sono. O segundo componente são os eventos da vida. Então, alguém está passando por uma situação de luto, foi demitido do emprego, isso também pode causar dificuldades com o sono. E o terceiro fator, que é aí onde a psicologia mais pode contribuir, são esses fatores relacionados aos hábitos de vida, aos pensamentos que a gente cultiva na nossa mente. E aí vão entrar alguns fatores relacionados à ansiedade, depressão, que vão contribuir para essa dificuldade com o sono. E complementando o que o doutor Cristiano e o doutor Humberto estavam falando a respeito da insônia, para a gente realmente configurar como um diagnóstico, a gente tem que ter essas dificuldades com o sono por pelo menos 3 noites ao longo da semana, por pelo menos 3 meses. Então, quando a gente está com uma dificuldade em um dia, porque está muito ansioso com o jogo do Inter que tem no dia seguinte, ou preocupado com o último jogo do Grêmio, isso por si só não se configura um quadro de insônia. Então, a gente requer uma avaliação para conseguir fazer esse diagnóstico. Obrigado, Luciane, a psicóloga Luciane Garay. Doutor Humberto Moser, quando que a insônia tem causas neurológicas? Quais são as causas neurológicas da insônia? Eu acho que dentro justamente desse contexto que a gente estava comentando, acho que vale ressaltar isso, né? Que o ambiente deve ter condições adequadas, né? Para a gente poder caracterizar o diagnóstico de insônia, né? E aí dentro, até correlacionando com a tua pergunta, Júlio, existem condições clínicas que às vezes podem levar o paciente a uma dificuldade de sono. O paciente pode estar com dor, né? O paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, pode ter uma doença do refluxo gastroesofágico, ele pode ter condições clínicas que afetem a sua qualidade de sono, seja o início ou a manutenção, mas isso não é o distúrbio de insônia de forma isolada. Ele pode, na verdade, estar secundário a uma questão clínica, uma doença, uma comorbidade. Na parte da neurologia, daí junto com a neuropsiquiatria, existem transtornos psiquiátricos que podem vir de forma mais frequente a insônia como algo comórbido. Então, nos transtornos de ansiedade, no transtorno de depressão, a gente vê de forma mais frequente a insônia de uma forma comórbida. E hoje é muito importante a gente fazer essa distinção, porque o manejo dessas patologias deve ser de forma individualizada. Então, não adianta o paciente com com transtorno depressivo maior, por exemplo, estar sendo manejado só do ponto de vista psiquiátrico e esquecer se ele tem um quadro de insônia associado. Então, a insônia, quando a gente pensa em causas neurológicas ou neuropsiquiátricas associadas, a gente lembra muito mais dos transtornos de humor. Tá, mas, doutor, deixa eu só fazer um rabicho nessa minha pergunta.
A insônia pode ser sintoma de algum problema neurológico mais sério? Sim, ela pode ser secundária, né? Algum transtorno, né, de humor, ou alguma patologia neurológica, sim, pode ser vir de uma forma secundária ou de uma forma comórbida, né? Ou ela pode vir, de novo, de uma forma mais... Hoje a gente não tem mais essa dicotomia de primária e secundária, mas ela pode vir de uma forma isolada, porque o distúrbio de insônia ele pode vir isoladamente, né, não atrelado a alguma condição clínica, ele pode aumentar o risco para surgimento de doenças clínicas, especialmente os transtornos de humor, ou ele pode vir atrelado, né, a um transtorno de humor, algum outro transtorno neuropsiquiátrico. Então, essa é a distinção. Por isso que é importante a anamnese, toda essa avaliação clínica e junto em equipe, né, multiprofissional, para a gente poder ter esse diagnóstico. Obrigado. Doutor Cristiano Perin, eu fico imaginando que quando não tem uma boa respiração, não tem uma boa oxigenação do sangue através da respiração, quando há problemas das vias aéreas, isso dificulta e talvez atrapalhe o início ou a continuação do sono, ou não? Perfeito. Então, dentro dessas questões clínicas que vão causar a insônia, né, a gente vê frequentemente pacientes que a queixa é de insônia de manutenção, que é essa aí que tu comentou antes, de a pessoa dormir no início bem, mas depois acordar muitas vezes durante a noite, ou acordar no meio da noite e ter dificuldade de retomar o sono, tá? E uma das causas mais prevalentes é a apneia do sono. A pessoa tem roncos à noite, que ela não percebe, né? Mas o parceiro pode perceber, e pequenas paradas durante a noite respiratórias. Cada vez que o paciente para de respirar, ele não acorda necessariamente, mas ele superficializa o sono. Então, entende que ele vai acabar ficando sempre num estágio de sono mais superficial. Ficando mais superficial, mais facilmente ele acorda. Tá? Então, a todo momento que ele tenta aprofundar o sono, ele faz uma apneia e microdesperta, que a gente fala. O cérebro dá uma pequena despertada. Então ele não chega a acordar, mas ele superficializa. Então ele fica sempre na superfície. Ficando sempre na superfície, é mais fácil dele acordar definitivamente. Por que, doutor, que eu me sinto uma noite, por exemplo, me sinto relaxado quando eu sonho bastante? É porque o sonho acontece nesse período do sono REM, nesse sono mais profundo? Exatamente, é o sono REM que corresponde aí mais ou menos 1/4 do nosso total, do nosso sono, né? É o sono onde a gente relaxa totalmente, né? A gente relaxa todos os músculos do corpo, né? Exceto o diafragma, a gente continua respirando, mas o resto a gente fica em relaxamento total, e nesse estágio também que a gente sonha, tá? Então, é um estágio onde a gente relaxa mais e sonha. Então, tem sentido, né? A pessoa que tem... E tem a ver, lembrar do sonho ou não lembrar, tem a ver com a qualidade do sono, não? Em geral, sabe que a gente não lembra tanto dos sonhos, tá? A gente vai acabar lembrando mais quando a gente acorda durante o sono, sono REM, tá? E muitas vezes são pesadelos, inclusive. A pessoa está dormindo, tem o sono REM, mas fragmenta muito esse sono REM e aí acaba acordando durante o sono REM. E aí se lembra do sonho. Então, lembrar do sonho em si não é um sinônimo de qualidade, tá? Mas sonhar a gente sempre sonha, né? A gente tem que, toda noite a gente faz sono REM, né? Mas a gente raramente lembra do sonho, mas a gente sempre tem que sonhar, tá? Então, não precisa lembrar necessariamente, tá? Eu lembro com detalhes, riqueza de detalhes, dá para escrever um livro depois a cada manhã. Conosco aqui também o Marcelo Cobaceto, o Ricardo Nogueira, psiquiatra Ricardo Nogueira, o Felipe Mostadeiro, a Simone Cobaceto, o Júlio Martins, a Márcia Ribeiro, o Oliva Vivan, o Celso Pereira, o Nício Lacorte. Obrigado, Nício. Júlio, estou te assistindo de Itacaré, Bahia, audiência perfeita, mas aqui na beira da praia, insônia é privilégio de poucos, pois fica ouvindo o barulho do mar. Isso aí. Paulo Souza, o Nilo Cardoso, o José Luiz Piazza, o Gilberto Kenning, o César Barcelos, Castro Jorge Luiz Diongo, o João Souza, o José Roberto, a Tati Barreto, a Vera Silva, a Caroline Castro, a Fernanda Bess. Luciene, brigar para dormir. Eu ouvi um tempo atrás, até algumas vezes funcionou isso comigo quando eu não tinha sono. Não tenta dormir, tenta ficar acordado, porque quando tu tenta ficar acordado, tu dorme. Quando tu tenta dormir, tu fecha o olho, tu briga com o sono, tu não consegue dormir.
tem algum mecanismo psicológico que facilita ou atrapalha pegar no sono, Luciane? Sim, Júlio. Então, o que a gente recomenda? Assim, quando o paciente vai para a cama, tenta ficar dormindo, fica se revirando de um lado para o outro. Primeira dica para todo mundo anotar aqui: sai da cama. Não é recomendado ficar sendo submetido a esse tipo de situação tão desconfortável. E esse mecanismo, esses pensamentos que ficam passando lá na cabeça quando a gente está na cama, vão cada vez espantar mais o sono, porque a gente vai ficar pensando na conta que tem para pagar, em quantas horas ainda tem de sono, o que tem que fazer no dia seguinte. E isso vai nos deixando cada vez mais desperto e o sono vai indo embora. Então, assim, o recomendado é sair da cama para fazer alguma atividade que seja muito relaxante com uma luz bem clarinha. Então, ler um livro, fazer tricô, crochê, ou algum hobby mesmo que não vá ter que utilizar tanto assim o cérebro no sentido de te deixar mais alerta. Quando esse sono começar a vir, volta para a cama e tenta dormir novamente. Júlio, essa técnica que tu trouxe, né, de ficar pensando, não quero dormir, não vou dormir, é um último recurso que a gente utiliza, assim, com pacientes que estão sendo acompanhados. Porque, de novo, esse tipo de pensamento pode deixar alguns pacientes ainda mais ansiosos, do tipo, mas eu tô tentando me enganar, tô dizendo para não dormir, mas eu sei que eu quero dormir. Então, para alguns pacientes pode gerar ainda mais confusão, mas é uma técnica utilizada na psicologia também. Obrigado. É que nem criança, né? Não faz isso. Se tu disser não faz, ela faz. Então faz isso. Ela é quase que com a mente de criança. O Humberto Moser, tem uma situação, eu não sei se é neurológica ou psiquiátrica, qual é o nível, mas que é o contrário da insônia, gente que dorme demais. Gente que tem a hipersonia, eu acho que é esse o nome, não sei. E isso também tem efeitos tão deletérios sobre o dia a dia da pessoa quanto o contrário, quanto não dormir. Elas têm origens semelhantes? Não, são diferentes, né? Então, esses são os transtornos de hipersonolência central, que a gente chama, que são transtornos neurológicos, e aí entra especialmente a narcolepsia, os diferentes tipos de narcolepsia, as hipersonias idiopáticas e outros transtornos mais raros, que basicamente é uma necessidade aumentada de sono, uma sonolência diurna excessiva, né? Mas claro, seria um espectro totalmente diferente aí da insônia, mas o que vale a pena talvez a gente ressaltar é que a repercussão, né, do paciente que tem um distúrbio de sono pode ser semelhante no sentido de prejuízo nas atividades diárias, né, de diminuição de rendimento, de impacto nas suas funções cognitivas, executivas, né, profissionais, e os distúrbios de sono realmente eles podem acarretar aí uma dificuldade diária muito deletéria. Mas são distúrbios, no caso aqui até é importante a gente fazer a distinção mesmo, né? E quando a gente fala de insônia, e a gente estava comentando aqui os tipos diferentes de insônia, seja inicial, de manutenção, ou despertar precoce, mesmo quando a gente difere, a gente já tem algumas etiologias diferentes, né? Então, dificuldades mais para iniciar o sono, em geral, estão mais relacionadas com dificuldades de hábito, né? Com má higiene do sono, aquelas questões comportamentais para começar o sono. As insônias que tenham mais dificuldade de manutenção do sono, a gente precisa investigar, às vezes, causas secundárias, como o Dr. Cristiano comentou, a questão da síndrome de apneia obstrutiva do sono, outros transtornos de movimento noturno. E os pacientes que têm despertar precoce, eventualmente, têm mais relação aí com transtornos de humor. Isso é importante porque mesmo na insônia a gente consegue fazer essa estratificação. E aí quando a gente, né, a tua pergunta, Júlio, aí seria outro espectro, são pacientes que tenham sonolência diurna excessiva, mas é importante esse teu questionamento porque a queixa de sonolência excessiva, ela pode eventualmente vir atrelada também em pacientes com insônia, pelo fato de dormirem mal, né, por não terem uma noite de qualidade, eles podem também eventualmente terem a queixa, né, no dia seguinte como uma repercussão, uma consequência no dia seguinte, né? Mas não necessariamente, muitas vezes não tem e vão ter outras repercussões, né? Obrigado, Humberto. Doutor Cristiano, o cafezinho, eu sei, cada pessoa tem um metabolismo. Se eu tomar um cafezinho, depois das 3 da tarde, eu sei que eu vou dormir o primeiro sono, vou acordar ali para as 2 da manhã e depois vou ficar uma boa parte da noite acordado. Mas tem o cafezinho e o cigarro. E tem gente que diz assim, não, eu vou dormir melhor, para dormir eu vou fumar um cigarrinho. O cigarro, ele pode
piorar a situação do sono, doutor, porque de alguma forma ele atrapalha a respiração, inclusive. Tanto o café quanto o cigarro, tá? O recomendado é que teria que não se fumar e não se beber café pelo menos 6 horas antes do horário de dormir, tá? Porque a gente sabe que a cafeína, não só no café, chimarrão, refrigerante, chocolate, tá? Chá preto, todos eles, chimarrão, comentei, todos eles ficam na corrente sanguínea por até 6 horas, tá? Então, principalmente em quem tem tendência a ter insônia, tá? Porque isso a gente comentou no início, acho que a Luciane comentou, tem questões individuais, genéticas. A gente conhece, todo mundo conhece gente que toma um cafezinho e vai dormir em sequência e dorme muito bem. Então tem essas questões. Tem questões que tem pessoas que têm mais tendência a ter insônia e tem outras que não. Então, não é para todos a mesma coisa, mas para quem tem tendência a ter insônia, certamente evitar cafeinado 6 horas antes de dormir e evitar o cigarro, certamente também, além das outras consequências do cigarro, né? O cigarro propriamente... doutor, e bebida alcoólica, tipo assim, eu vou tomar 2 taças de vinho, eu vou tomar É péssimo também. É ruim. Porque a bebida alcoólica até dá uma relaxada inicial e a pessoa até consegue pegar no sono mais fácil, muitas vezes. Mas a continuidade do sono fica pior. Tá? Isso é bem já documentado. O sono fica mais fragmentado, a pessoa acaba tendo insônia de manutenção ou desperta mais cedo, tem mais refluxo, outras coisas que também pioram o sono. Então, bebida alcoólica é uma das coisas que a gente não indica, tá? À noite. Claro que eventualmente, mas certamente seria bom evitar durante a semana, assim, porque a gente piora o sono, certamente. Todas essas coisas que tu comentou. Obrigado, doutor Cristiano. Luciane, ansiedade, eu fico imaginando que a ansiedade talvez seja a causa maior disso, porque a pessoa já está vivendo o dia de amanhã. Amanhã eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que pagar aquela conta, não sei o quê, eu tenho que procurar emprego. A ansiedade é uma antecipação dos problemas, né? Estou ansioso, estou antecipando, trazendo para o momento presente coisas que poderão ocorrer ou não. Existe algum mecanismo mental que a gente possa tomar, racional, que a gente possa tomar rédea da nossa mente e dizer assim, calma aí, fica quieto agora, tu vai dormir. Agora, amanhã eu resolvo os problemas. Ou isso precisaria ser um lorde inglês para ter esse tipo de domínio mental, doutor? Júlio, o que eu tenho para te dizer? Tudo é uma questão de treinamento e de hábito. É possível acalmar a mente, né? A mente ansiosa? Mas a gente vai precisar de paciência e de persistência. Então, aqui na Cronosul, chegam diversos casos relacionados à ansiedade e à depressão também. E aí, nesses casos, a gente tem algumas técnicas para trabalhar com os pacientes, como, por exemplo, anotar essas preocupações e esses pensamentos em um caderninho, para tirar um horário na agenda do dia seguinte, para conseguir resolver e lidar com essas questões. Realizar exercícios de relaxamento, tanto durante o dia quanto durante a noite, também vai ser muito importante para acalmar, né, essa mente. E por que a gente diz para praticar esses exercícios durante o dia também? Porque o nosso sono vai ser um reflexo de como foi o nosso dia também. Então, tem diversos hábitos que a gente faz ou deixa de fazer durante o dia que vão atrapalhar ou colaborar para um sono de qualidade à noite. Então, esses exercícios são recomendados que a gente pratique tanto durante o dia quanto durante a noite antes de dormir. Anotar essas preocupações, esses pensamentos também pode acontecer em outro horário do dia, depois botar na agenda, como falei antes, para resolver. E se ficar muito difícil de lidar com tudo isso, mesmo fazendo exercício de respiração, o corpo não acalmar, os problemas não irem embora da mente, é importante procurar por ajuda. Tá, eu vou deixar vocês agora, os três conversando entre si, eu vou ficar só... Eu e a nossa audiência aqui, deixa eu também lembrar aqui dos nossos ouvintes que entraram depois, o Carlos, a Carla Grau, o João Paulo Fontoura, lá de Taquari, o Carlos Chiran, quem mais aqui que entrou depois? Nós vamos ficar, o Leandro Collodi, a Ingi Lori, vamos ficar só ouvindo a Silvana Ferraro, o Ademir Bisotto, vamos ficar só ouvindo vocês conversar sobre coisas do dia a dia de quem
trabalha com pacientes com insônia. Eu vou ficar só ouvindo, até vou mutar o meu... Vou sair de cena, vou deixar vocês 3 aqui e volto daqui a 10 minutos para retomar o programa. Fiquem à vontade. Eu vou aproveitar o gancho da Luciana, então, comentar. Acho que essa ideia de dizer para o paciente, eu costumo comentar isso, que tudo que a gente faz durante o dia, né, interfere na qualidade de sono noturno, né, e as questões de sono, eventuais distúrbios, patologias de sono, vão impactar também de uma consequência diurna. E aí vai desde, às vezes, é interessante a gente pensar que desde luminosidade, exposição solar, às vezes de dias anteriores, não só do próprio dia, quanto que isso já impacta, atividade física, o consumo de, né, vocês citaram aí a questão dos xantinas, né, de cafeína, e chama atenção porque às vezes os pacientes não percebem isso, né, que tem um dia cheio, super atrelado, cheio de funções, aí chega de noite e quer subitamente desligar o interruptor aí e começar a dormir, né, então essa transição, né, da vigília para o sono, acho que é algo que a gente tem que enaltecer e ressaltar assim na avaliação, nas consultas, né? Qual é a experiência de vocês? Eu acho que o que eu vejo no consultório mais, tá? Por que tem tanta insônia hoje em dia? Porque as pessoas não têm tempo, elas não dedicam um tempo para o sono, né? E elas não acham o sono, não colocam como na prioridade, né? Tem às vezes pacientes que falam, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã para ir treinar. É bom, é ótimo fazer exercício físico, certamente é muito bom. Inclusive, é uma das coisas que melhora a insônia de fazer exercício físico. Mas será que vale a pena tu dormir, se privar tanto de sono, né? Dormir menos do que 6 horas por noite para fazer o exercício físico, né? Exemplo. Então, assim, as pessoas vão tirando do sono. Então, tem que ver o jogo de futebol que termina às 23h30. Depois acorda às 5h30 para ir treinar. Vão tirando do sono e ele vai diminuindo, né? Também tem muita coisa para fazer. Então, a pessoa está sempre ligada, faz um monte de coisas do trabalho, chega em casa, tem coisas em casa, depois tem mais algumas horas nas redes sociais, e aí, de uma hora para outra, ela quer desligar, né? Então, é muita intensidade, e de uma hora para outra, agora é hora de dormir, tenho que dormir rápido, que eu tenho que acordar às 6 da manhã. Já dá até uma ansiedade na pessoa. Tenho que dormir rápido, e aí por isso que os medicamentos acabam tendo tanto sucesso, porque a pessoa quer aproveitar o máximo de tempo, ela tem que dormir em 5 minutos, porque ela tem pouco tempo, né? Ela chegou, ela fez academia de noite, chegou, comeu, então imagina, fez academia, comeu, aí foi para as redes sociais, é muita agitação, é totalmente o contrário do que a gente pensaria para ir sinalizando o nosso cérebro de que é hora para dormir. Então, na verdade, se todo mundo fizesse o básico bem feito, diminuiria muito, né, das insônias. Claro que tem pessoas que são super ansiosas, que são deprimidas, e essas aí realmente, não. Mesmo com toda a higiene do sono perfeita, elas dormem mal mesmo, e assim como pessoas que têm apneia do sono, dormem mal, mesmo fazendo toda a higiene do sono, e ficam cansadas de dia, dormem de dia às vezes, e aí perdem o sono da noite. Mas a principal é isso aí, hoje em dia a gente não tem tempo, não se dedica, vamos dizer assim, um pouquinho do nosso tempo para o sono e não prioriza o sono, né? Então, até a gente pode comentar, mas assim, dormir pouco, já tem vários estudos, né? Dormir pouco, e aí varia, tem estudos que dizem que é 6 horas, outros 5h30, outros 7, mas menos do que 6 horas certamente aumenta a mortalidade, aumenta a doença cardiovascular. Então a pessoa tem o colesterol bom, tem a pressão boa, mas dorme 5h30 por noite. Vai morrer antes, do coração também, só por causa da questão insônia. Ela é uma pessoa que tem muito cortisol, uma pessoa com metabolismo muito acelerado, e isso muito inflamada, né? E isso aumenta a mortalidade, mesmo tu tendo todo o resto perfeito. Uma história que eu gosto de contar para os pacientes para exemplificar o quanto é importante o que a gente faz durante o dia para conseguir dormir bem, é voltar lá no tempo, imaginar ainda quando morávamos nas cavernas, que o nosso corpo era guiado pela iluminação, e na verdade hoje ainda é, mas né, naquela época talvez fique mais fácil de exemplificar.
E quando o sol nascia, todo mundo entendia que era hora de ir para o trabalho, para a caça, cuidar da tribo, enfim. E quando esse sol ia diminuindo, era hora de começar a arrumar o local onde ia dormir, acender a fogueira, acalmar esse ritmo, essas atividades, até a tribo ali conseguir dormir, para no outro dia, quando voltar o sol, voltar ao trabalho de novo. E hoje em dia, a gente, né, negligencia todo esse processo e todo esse ritmo do nosso organismo e quer viver a 220, né, por hora e chegar de noite, desligar o celular, apagar a luz e querer dormir. Mas o nosso corpo não evoluiu tão rápido assim. Com a chegada da luz, o nosso corpo já entendeu que é quando apaga a luz é para dormir. A gente ainda não conseguiu e eu acho que nunca vai conseguir atingir, né, essa forma de funcionamento. A gente é regido pela questão desses ritmos, dessa iluminação, e a gente tem que respeitar o organismo da gente. E uma questão que fiquei pensando a respeito do que o doutor Cristiano estava trazendo para a gente é justamente a respeito dessas horas, de hora para dormir e hora para levantar. Cada um de nós tem um ritmo biológico. Para alguns vai ser muito mais tranquilo acordar de manhã, como os matutinos. Já para os vespertinos, acordar às 6, 7, 8 da manhã vai ser um sacrifício, porque esse organismo só consegue trabalhar ali a partir do meio-dia. Né? Então a gente tem que estar muito atento à nossa necessidade de sono, horário de dormir e acordar, cuidado com o sono durante o dia e durante a noite. Por isso eu acho muito importante o Júlio estar trazendo esse assunto aqui, porque ele ainda é muito negligenciado, como o doutor Cristiano e o doutor Humberto estavam trazendo aqui. Não, sem dúvida, acho bem bacana. E até essas questões dos temporizadores, né? Essa questão da temperatura também, né? Que também, né, a gente tinha essa relação também histórica, né? A questão da luminosidade em especial, todos esses temporizadores. Por isso que eu acho que é bacana a gente ressaltar para os pacientes que não, a gente lembrar não só do despertador do horário de acordar, que as pessoas lembram mais, mas às vezes eu comento também, a gente tem que ter um despertador para lembrar que a gente tem que ir dormir, para privilegiar as horas de sono, então para dar esse enfoque também especialmente no tempo mínimo, né, de horas de sono, claro, respeitando a questão de faixa etária, né, de quanto a gente necessita, mas eu acho que é importante a gente lembrar, e a gente vê também no consultório quanto às vezes o sono acaba ficando negligenciado mesmo, né, o Cristiano comentou, às vezes o paciente está lá super bem medicado, manejado, mas tem uma apneia que acha que o ronco é normal, ou que está dormindo pouco, mas não leva tanto a sério isso, e daqui a pouco 1/3 do seu dia está sendo subtratado por fatores que estão aumentando o risco aí, né, por aumento, né, de estresse simpático, de cortisol, de fragmentação do sono e repercussões neurocognitivas muito significativas, né, que vão ter uma repercussão ali na frente de forma muito severa. Então, a gente vê isso, que o sono acaba muitas vezes ficando de forma secundária, né? Tu comentaste também, Luciano, e o Cristiano também comentou, às vezes privilegia a questão do exercício físico, da nutrição, e claro que são os pilares, mas tem que lembrar do pilar do sono também, né? Que faz parte e que tem uma relação bidirecional com todos esses outros fatores, né? Ok, obrigado aos nossos convidados. Quero também saudar o Kaiser, que é lá da Coreia do Sul, de Seul, Ricardo Cessegolo conosco, Paulo Afonso Pereira, o homem das marcas e patentes no Rio Grande do Sul. Eu quero começar as perguntas, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é fundamental, porque nós conversamos com ela antes de começarmos o programa. Os remédios para dormir. O Paulo Afonso pergunta assim: tomar Zolpidem é recomendado ou recomendável? E nós até conversamos que tem gente que está viciada em remédio para dormir, e aí não, e tem um mercado, inclusive, clandestino de venda de remédio controlado, ou então vai em 2, 3 médicos, consegue receita, não sei quando deveria ser controlado se imagina que tem algum controle, às vezes não tem, e eu imagino que tenha problemas. Eu estive olhando alguns dos efeitos colaterais do Zolpidem, por exemplo, que é um deles, existem muitos outros. Por exemplo, pode potencializar mal de Alzheimer. É isso, doutor Humberto Moser, neurologista. Quais são os efeitos práticos do Zolpidem e de seus assemelhados, e quais são os efeitos colaterais indesejáveis? Bom, esse é um tema bem capcioso aí, que a gente vê bastante na rotina. Então, a primeira questão, assim, claro, qualquer tratamento, né, que for ser utilizado tem que obrigatoriamente estar com um acompanhamento médico, né, com uma vigilância, né,
Idealmente, nesse caso, a gente está falando de insônia, então acompanhamento psicoterápico associado, né? Isso é fundamental. Quando a gente fala em medicações com efeito hipnótico sedativo, se a gente usa elas de uma forma crônica, né, realmente pode agregar um risco, né? E aí, quando a gente fala um risco, existem algumas repercussões, inclusive neurológicas, na questão, né, de risco de queda, risco de alteração de velocidade de processamento mental, de alteração, né, em termos de concentração, atenção, inclusive, né, levando a risco para algumas doenças neurodegenerativas. Tem que só lembrar também que dormir mal e dormir pouco, né, e o sono de má qualidade, se ele também é de forma individual, sim, de forma independente, um fator de risco também para essas doenças degenerativas. A gente citou aqui no início também sobre sono REM, né, o sono dos sonhos, a gente também sonha no sono não REM, essas diferenciações, isso vale a pena a gente só para o público leigo lembrar que enaltecer só que o sono é um processo ativamente mediado pelo cérebro, né? Então, tudo que acontece durante o sono pode ter repercussões, e algumas fases específicas do sono exercem funções primordiais, né, na limpeza do cérebro, na prevenção aí de doenças crônicas. E se o paciente não está conseguindo fazer essas fases, seja por uma insônia grave, ou por algum outro distúrbio de sono, ou mesmo porque está usando medicações que alterem a fisiologia e a arquitetura de sono, isso pode ter repercussões lá adiante. Doutor Cristiano Perin, sobre esse mesmo tema. Eu acho que, certamente, assim, não é o Zolpidem e as outras drogas Z não são medicações para se usar a vida toda. E, com certeza, na maioria das vezes, a gente consegue tirar essa medicação, tá? Os pacientes, muitas vezes, só ajeitando a rotina de sono, ajeitando o seu dia, aumentando a exposição solar. Se o paciente tiver vontade de fazer isso, né? Porque é tipo parar de fumar. A pessoa vai ter que se esforçar para conseguir ter melhorado a insônia, entendeu? Não tem uma pílula. Não, troca o Zolpidem por esse chazinho e está resolvido. Não é bem assim. Tem que fazer uma série de medidas, muitas vezes terapia cognitivo-comportamental, enfim, uma série de coisas para conseguir largar a medicação. Ou substituir essa medicação por outras medicações que são menos deletérias ou não deletérias, né, no lugar do Zolpidem. Mas também, como o Humberto comentou, não é que essas medicações estejam proscritas também, que a gente nunca possa usar, tá? Porque também chega numa fase que a gente pensa assim, tá, mas é melhor essa pessoa usar o Zolpidem numa dose baixa, que em geral as pessoas exageram, né? Usam errado o Zolpidem, usam numa dose maior, usam, por exemplo, estão vendo televisão e usam o Zolpidem. Não, tem que fazer uma preparação para o sono, e o Zolpidem seria só uma ajudinha, né? Então, não dormir ou dormir com o Zolpidem. Vai se chegar nessa... O que é menos pior, né? Então, para alguns casos, especialmente por algum tempo, dá para se usar mão do Zolpidem ou de outras medicações para dormir, porque não dormir também é péssimo, né? A pessoa aumenta o risco de doenças por não dormir, tá? Obrigado. Doutor Luciene, o remédio, às vezes, não é uma muleta psicológica? Por exemplo, eu, às vezes, tomo 1/4 de Dramin. O que é 1/4 de Dramin? É nada. É quase placebo. E eu durmo, desmaio. Aquilo é quase como um gatilho emocional, talvez, sei lá o quê. Existe muito disso, doutor? Sim, existe. E, Júlio, antes de responder a tua pergunta, só trago aqui que o tratamento padrão ouro para insônia é a terapia cognitivo-comportamental, então que, né, o doutor Cristiano já tinha comentado aqui, que realmente, principalmente os profissionais da psicologia vão trabalhar, que diz respeito a esses hábitos durante o dia, higiene do sono, técnicas comportamentais, cuidados a respeito dos pensamentos também, essa parte mais cognitiva. Então, quando a gente tem uma falha terapêutica na terapia cognitivo-comportamental, para o paciente não conseguir aderir, por ele não encontrar profissionais com essa formação,
e o paciente está dormindo menos de 6 horas por noite, a gente vai sim pensar no uso dessas medicações por um curto espaço de tempo. Ali na bula das medicações, geralmente indicam aí o uso por até 4 semanas, né? Mas a gente sabe que, respondendo a tua pergunta, Júlio, esses medicamentos podem desenvolver 2 tipos de dependência, né? Aquela dependência mais psicológica, digamos assim, eu não vou conseguir dormir sem o uso da medicação, e a dependência mais química, mais orgânica, do nosso organismo realmente, de precisar de uma dosagem cada vez maior para conseguir atingir aquele efeito. E é aí que a gente tem que ficar atento, porque tem pacientes ou que não querem deixar de utilizar a medicação por medo de não conseguir dormir, ou aqueles pacientes que vão fazendo o uso de dosagens muito altas, né? Chegando aí a utilizar 20 comprimidos por dia, e aí depois conseguir fazer essa retirada, limpar esse organismo e trabalhar com essas crenças a respeito da medicação, vai ser um processo que o paciente realmente vai ter que estar muito engajado no tratamento e querer muito fazer a retirada dessa medicação. E a psicologia do sono, junto com os médicos do sono também, a gente consegue trabalhar em equipe para fazer esse desmame, né, no linguajar mais técnico aqui, fazer o desmame dessa medicação. Mas sim, é possível, sim, vão ter pacientes que vão precisar usar essa medicação de forma pontual e a terapia cognitivo-comportamental sempre vai ser uma ferramenta para auxiliar esse processo também. Obrigado, Luciene. Como eu disse para vocês, a Hertz, nossa patrocinadora, é a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Vou apresentar 3 produtos agora, não é para insônia, é quando você tem algum problema de sono, que não é insônia, insônia é 3 vezes por semana, mínimo 3 meses. Não, mas lá de vez em quando, uma noite, você pode usar para relaxar, para dar uma... Não é remédio prescrito, não, é tudo fitoterápico. Eu vou apresentar para vocês aqui o Ritmo Neuran. O Ritmo Neuran é um ansiolítico fitoterápico que auxilia no controle do estresse diário, amenizando os sintomas de ansiedade, irritabilidade, agitação nervosa e insônia, sem causar dependência. É para diminuir um pouquinho o ritmo, só vai dar uma calibrada no seu ritmo. Tem, às vezes, o problema, tem pessoas que têm problema de resfriado, que também pode atrapalhar o sono. Então, o Steel Grip, o chazinho, aquele auxilia no alívio de gripes, resfriados, com apenas um sachê. Possui fórmula analgésica, antitérmica, antialérgica, descongestionante. Steel Grip age nos principais sintomas de gripe e resfriados, que é febre, dor de cabeça, congestão nasal, coriza, dores musculares, que isso acaba afetando o teu sono. E, por último, o Hepatilon, porque tem muita gente que abusa do fígado, coitado do fígado, ele cobra um pedágio à noite. Então, o Hepatilon alivia os sintomas da má digestão de forma prática e eficaz, disponível em 4 diferentes formatos: flaconete, solução, gotas e cápsulas, e se adapta a diferentes rotinas e oferece a melhor solução para cada necessidade. Nós não devemos exagerar em nada, mas às vezes nem é exagero. Às vezes tu come uma comida que não te caiu bem, ou tomou algo que não te caiu bem, Hepatilon da Hertz. Vamos às perguntas agora, os nossos ouvintes. Eu quero... o Israel Bizot está dizendo o seguinte: grande Júlio, estou com um problema de sono. Meu filho tem 15 dias e eu não durmo como antes. O que pode me receitar? Te ralou, meu velho. Agora, até os 20, tu vai continuar assim. Porque quando ele estiver grande, tu vai ficar preocupado que ele não chegou em casa ainda. Então, meu querido, por muitos anos, tu vai ter que aprender a lidar com esse. Talvez conversar com a Luciane, que ela vai te dar um mecanismo assim, psicológico para tu relaxar. Mas por enquanto não tem essa aí. Por enquanto tem que trocar a fralda de noite. Eu me lembro quando a minha filha mais velha era bebezinho, e no outro dia da manhã eu dizia assim: que bom que ela não acordou essa noite. Como assim não acordou? Tu levantasse 14 vezes para botar o bico nela lá, a chupeta nela, eu já ia no automático. Então, quem tem criança, meu querido, é isso aí, mas vale a pena. A criança é muito bom. Uma pergunta aqui, doutor Humberto, é do Ricardo Oscioli. Pergunta a seguinte: nós falamos sobre o Zolpidem, e ele pergunta assim: e a metalonina em comprimidos? Melatonina, isso, eu li errado aqui. A melatonina em comprimidos tem efeitos
colaterais, quais são? Quais são? Essa é uma boa pergunta também. Só vou aproveitar de comentar também do Zolpidem. Um outro aspecto também que tem que cuidar, às vezes, é o uso em horário inadequado, com dose inadequada ou com combinação, às vezes, de fármaco, né? Que às vezes pode dar mais risco para trazer para-efeitos. Com relação à melatonina, ela não é originalmente utilizada para esse fim, né? Para a questão de insônia. Ela é um neurohormônio que se utiliza muito mais como um ciclador. Então, ela facilita a questão de ritmo circadiano. Então, ela é endógena, nós temos, né, a nossa produção endógena de melatonina, e o uso exógeno através dessa molécula vai fazer com que às vezes modifique, né, a nossa curva do nosso ciclo circadiano. Então, a gente tem indicações, por exemplo, mais estabelecidas para jet lag, quando a gente viaja, né, para um fuso horário diferente, pacientes que têm atraso de fase de sono, ou seja, que vão dormir muito mais tarde, precisam se adequar, seja pela sua rotina profissional, eventualmente doses baixas, né, podem ajudar a fazer esse ciclo de sono de uma forma mais fisiológica e condizente aí com a questão das suas atividades. Eventualmente pacientes amauróticos, né, que tenham dificuldade, né, de visão, né, que não tenham exposição à luz solar, podem se beneficiar. E alguns outros distúrbios neurológicos, como distúrbio comportamental de sono REM, existem outras indicações mais específicas. Mas com relação à insônia, a gente não utiliza assim de forma regular, assim como um fármaco, porque isso é importante também, a gente lembrar que a melatonina ela é um fármaco também, né? Apesar de estar facilmente disponível, a gente tem que ter uma cautela, porque o seu uso excessivo, ele pode inclusive causar, às vezes, sonolência, ele pode causar sintomas para efeitos gastrointestinais, pode dar dificuldade de concentração se utilizado em doses, em horários inadequados, né? Então a gente tem que cuidar também, porque é fácil acesso, mas também tem riscos. Pois a Simone Comaceto diz assim: tomar algumas gotas de melatonina ajuda a ter uma boa noite de sono. É isso que o doutor falou, né? Tem que saber se a dosagem tem que ser acompanhada, não pode ser automedicação, né? Essas coisas que a gente sempre fala. Doutor Cristiano Perim, ali a Mara Mana pergunta o seguinte: tenho fibromialgia e uso há anos a amitriptilina, 25 miligramas, e melhorou o sono, e agora não consigo largar. Bom, a fibromialgia é uma doença que, por si só, prejudica o sono, tá? Isso até quando a gente faz a polissonografia, o exame do sono, né? Onde a gente coloca eletrodos na cabeça da pessoa para ver a atividade cerebral. Muitas vezes as pacientes com fibromialgia têm características no eletroencefalograma que tem gente que não sabe que tem fibromialgia, a gente faz o exame do sono e sugere que ela tenha, tá? Porque são pessoas que, assim, falando popularmente, não relaxam muito, né, durante o sono. Então, elas têm um eletro com atividade alfa, que é a atividade da vigília, no meio do sono profundo. Então, ela dorme profundamente, mas não relaxa, vamos dizer assim, e aí não descansa, tá? Então, realmente, a fibromialgia então, tem que ser tratada para poder melhorar o sono. A amitriptilina é uma das medicações que se usa para tratamento e é das medicações que, assim, eu não vejo problema dela ficar usando, tá? A não ser que ela tenha efeitos colaterais por ela, tá? Se ela conseguir diminuir a dose ou até tentar fazer uma retirada gradual, tudo bem, melhor. Mas é melhor ela dormir com qualidade do que não dormir, né? Ou dormir não descansando. Então, não é uma droga que numa dose baixa, de 25 miligramas que ela usa, pode ter algum para-efeito, boca seca, alguma coisa assim, uma sonolência de manhã, mas se for uma medicação importante para ela manter uma qualidade de sono, é das medicações que pode se usar. Tá? A Cláudia Araújo diz assim: eu durmo em média 4 horas por noite. Horrível sofrer de insônia. E um outro ouvinte que eu tenho, acho daqui a pouquinho, que ele diz assim: eu durmo 5 horas. 4, 5 horas. Qual é o mínimo, doutor, para ser classificado como insônia? Bom, cada pessoa tem, a gente sabe que de acordo com a faixa etária, né, de acordo com cada pessoa, a gente vai ter variações, tá? Mas, na faixa adulta, em média, 7 a 8 horas seria, tá? E na pessoa mais idosa, 6 horas e meia, 7 horas. Pode diminuir um pouquinho, teoricamente, tá? Mas menos do que 6 horas nunca é normal, tá? Então, menos do que 6 horas nunca é normal.
O que acontece é que tem pessoas que acham que dormem só 5 horas e às vezes dormem mais, né? Dizem que dormem 1 hora e vêm aqui no exame do sono e dormem 6, né? Então, às vezes a pessoa tem má percepção do sono porque fragmenta muito o sono, muitas vezes tem apneia do sono, então ela dorme, na verdade, mas é um sono fragmentado que não lhe causa a sensação de estar dormindo, tá? E tem pessoas que dormem até profundamente essas 6 horas, tanto que não sentem nada no outro dia, tá? É o que a gente chama de má percepção do sono. Então a pessoa acha que não dormiu, mas na verdade dormiu e não sente consequências maiores no outro dia. Esses casos são mais para a Luciene. O problema do Ivan Marcelo aqui é um problema que eu acho que afeta muita gente. Ele diz assim: durmo cedo, lá pelas 22 horas. Vou para a cama e acordo lá pelas 2h30, 3 horas. Aí só consigo cochilar na hora de levantar, que é 6 horas. Esse sono interrompido é um hábito? O cérebro. Até vou perguntar para o doutor Humberto, que é neurologista. O cérebro cria algum hábito de que naquela hora ele vai acordar? Porque o organismo humano, ele é identável, eu imagino, assim, na minha percepção, ele pode ser identado. Tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que levantar para fazer xixi, tem hora para tudo. O nosso mecanismo, eu acho que ele vai criando algumas rotinas. E o sujeito acorda todas as noites, 2h30, 3 horas. Isso pode ser um mecanismo criado pelo cérebro ou em geral, tem algum fator externo, doutor? Acho que essa é bem importante, assim, essa questão, porque a gente pode acontecer o que a gente chama de condicionamento. Às vezes o paciente é que nem o despertador. A gente bota lá o despertador 6 da manhã, 2, 3 semanas, quando a gente vê, a gente é 5 para 6, a gente acorda. Então, a gente pode criar o que a gente chama de condicionamento. Isso, inclusive, é um hábito deletério. O Luciano mesmo comentou, né? Ficar na cama sem sentir sono é um hábito ruim, né? E que acaba condicionando o cérebro para interpretar que aquele estado, né, de vigília na cama, aquilo confunde o cérebro, né? E acaba prejudicando a qualidade de sono. Então, isso de acordar 2, 3 da manhã e se manter, né, na cama pode gerar um condicionamento inadequado, um hábito inadequado. É claro que aí a gente tem vários aspectos, né? Por exemplo, a gente tem que entender qual é o ritmo desse paciente. Bom, ele dorme às 8 da manhã porque ele é mais matutino, às 8 da noite, né, ele é mais matutino, ele já sente sonolência ou é por uma necessidade, né? Então a gente tem que saber qual é o ritmo biológico do paciente. Existem pacientes mais matutinos, né, que tem uma tendência a dormir mais cedo, e pacientes mais vespertinos, que tem uma tendência a dormir mais tarde. Isso é importante. O acordar no meio da noite sempre nos leva a um red flag, um sinal de alerta que a gente tem que descartar eventualmente patologias outras de sono, como distúrbio respiratório, que o doutor Cristiano comentou, ou mesmo movimento de pernas, alguma alteração neurológica também. Então, é importante a gente descartar que tem alguma alteração intrínseca de sono que esteja prejudicando. E só mais um detalhe importante que foi citado aqui, essa questão das 6 horas, a gente já citou várias vezes, porque isso é muito importante nos estudos. Esse marcador de dormir menos de 6 horas foi relacionado ao aumento de uma série de risco, né, de doenças, inclusive de morbimortalidade, ou seja, de risco de doença cardíaca, de doença vascular neurológica, de risco de morte, o fato de dormir poucas horas de sono, especialmente menos de 6 horas, porque isso causa um estresse físico, né, um aumento de cortisol, aumento estresse simpático, enfim, uma série de alterações metabólicas que aumentam, né, o risco para os pacientes. Então, essa definição de quantas horas de fato a gente está dormindo, e por mais que o próprio estudo polissonográfico não está indicado para o diagnóstico, mas essa informação que muitas vezes os pacientes olham por gadgets, né, por dispositivos que têm uma correlação ruim, é uma informação importante para a gente saber. E tem outras formas também, tem o próprio actigrafia, os diários de sono. Eu só queria enaltecer que saber exatamente quanto a gente de fato está dormindo, e idealmente até por monitores, sensores eletroencefalográficos, é uma distinção muito importante, porque isso foi relacionado aí como um desfecho muito importante, como um marcador de risco muito significativo. E nesse caso, é o que a gente comentou, teria que identificar esses fatores aí da rotina e cuidar para que não se crie aí um condicionamento ruim de se permanecer na cama aí na madrugada, e aí isso vai gerando realmente algo crônico aí, repetitivo. Obrigado. Luciene Garay, tem várias perguntas aqui que eu gostaria de, assim, mais rapidinho, passar para você. O João Antônio Santos pergunta assim: o uso do celular perto da hora de dormir prejudica o sono?
E eu, de experiência própria, eu digo assim, só vou olhar a temperatura, daqui a pouco eu estou 1 hora no celular. Que acontece? Assim como estava explicando para vocês anteriormente, lá quando morávamos na caverna e o nosso ritmo era guiado pelo sol e ainda é, essa luz azul que é emitida pelo celular faz com que o nosso organismo pense que ainda é dia. Então, quando a gente abre ali o celular e fica passando ali no feed, vendo notícias, enfim, vendo sobre os jogos, vendo sobre política, o nosso cérebro acaba interpretando que aquilo que é dia e logo tem que ficar ativo, tem que fazer minhas atividades e vai dificultar aquele processo de relaxamento do corpo. E principalmente, assim como o doutor Humberto estava explicando ali sobre a melatonina, gostaria de acrescentar aqui também que a melatonina é o hormônio do escuro. Então, o que acontece? Sempre que a gente está num ambiente escuro, a gente está produzindo a melatonina. E ela vai avisar lá para o cérebro. Cérebro, tá escuro aqui, agora é contigo. E aí o nosso cérebro vai fazer, né, todo o percurso lá neuroquímico até a gente adormecer. Quando a gente se expõe à luz do celular durante a noite, o nosso cérebro não vai produzir a melatonina porque a gente não está no escuro. Então, de nada adianta também querer tomar uma melatonina, sendo que tu está exposto à luz, isso só vai confundir ainda mais o cérebro. Então, é realmente muito importante a gente ir diminuindo essa iluminação conforme a gente vai encarando o entardecer e principalmente na cama. É muito importante ficar no escuro. Doutora, Ademir Bisotto pergunta o seguinte: rezar ajuda a trazer o sono? Aí tem um outro ouvinte aqui que eu não estou lembrando qual, que perguntou sobre yoga. E o outro perguntou aqui, a Cris Lupanas perguntou sobre mindfulness. Essas coisas diferentes, assim, para reprogramar a mente, o coração, acalmar a alma, colocar uma ênia, por exemplo, para ouvir uma ênia. O quanto isso... Eu lembro, eu sempre brinco, quando as minhas filhas eram crianças, elas iam brigando no carro, botavam o CD da ênia na hora, assim. Quanto isso ajuda, doutora, de verdade? Assim, Júlio, e isso vai depender de cada um. Então, pode ser que a ênia para ti funcione brilhantemente para induzir o sono, relaxar. Na verdade, relaxar, né? Depois a indução do sono é o organismo que vai fazer. Então, vai ajudar nesse relaxamento. Se para alguém fazer as suas orações vai ajudar nesse relaxamento, escutar um exercício de mindfulness pelo YouTube. A gente, aqui na clínica, a gente escuta as mais diversas atividades que vão ajudar nesse relaxamento. Já teve pessoas que me falaram que gostam de botar o secador de cabelo e ficar fazendo barulhinho, né, com o secador, botar o secador no rosto e vai ajudar a relaxar. Então, assim, quando a gente está fazendo um tratamento para tratar as questões de sono, a gente vai ver caso a caso, vendo o que vai ajudar. É claro que a literatura já traz para a gente diversas indicações. A gente já tem comprovações científicas do mindfulness, do exercício de respiração, mas às vezes no consultório a gente tem que adaptar para cada caso também. Por que o barulho de chuva dá sono, doutor? Está aí no Spotify, inclusive, vários... dezenas de horas de barulho de chuva e tempestade, porque a gente se sente acolhido no ventre, no útero da mamãe da gente. É algo psicológico, doutor? São formas que o nosso corpo encara que a gente está num local seguro, que a gente está abrigado. Vamos pensar lá na época das cavernas de novo, né? Que sinais do ambiente que a gente tinha que ter para conseguir relaxar. E hoje, nós ainda funcionamos, nós somos animais, a gente continua funcionando dessa mesma maneira, apesar da luz aí ter chegado Tem até gente que não saiu das cavernas ainda, doutor. Tem gente que não saiu das cavernas. Então, assim, se tem barulhos, alguns sons que nem o da chuva, que vão trazer essa questão de aconchego, de tranquilidade, tá valendo. Pode escutar no YouTube, né? Fica à vontade. Se for fazer relaxar, tá tudo certo. O doutor, obrigado, Luciano. Doutor Cristiano, dois ouvintes aqui, o Vitor Blade Moraes e o João Antônio, ele referem a apneia do sono. O senhor já falou sobre a apneia. E tem quem dorme com aquele aparelhinho, né, para ajudar. Tem um amigão meu, Guilherme Bauer,
âncora da Rádio Guaíba, meu irmão, camarada, que ele dorme com aquilo. Uhum. Eu tinha um meu irmão mais velho, que faleceu durante a pandemia, também usava aquilo. E ele ele usou um tempo, não se acostumou, parou de usar. Mas o quanto a apneia ela é recorrente na população e o quanto ela a ela é dado importância ou não e a importância dela no sono. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? Mas a apneia do sono, na verdade, ela é bem subdiagnosticada, né? Então, a gente sabe que, no geral da população adulta, 30% da população pode ter apneia, tá? 10% tem apneia grave, mas a maioria acaba não sabendo disso, tá? Não dá tanta bola para isso, porque muitas vezes não ou encara o ronco como algo normal, ou acha que está cansado, mas é pelo estresse, pelas coisas do dia a dia, e na verdade tem dormido mal por causa da apneia. Como eu já comentei, se a pessoa faz apneia, ela fragmenta muito o sono. Então, muitos pacientes têm insônia porque ficam fragmentando o sono pela apneia. E tratando a apneia, e larga os medicamentos para dormir. Tem pessoas também que, por ter apneia, ficam cansadas e sonolentas durante o dia. E isso pode ser uma das causas para aquele ouvinte anterior que disse que dorme às 20 horas, né? Ele dorme cedo. Isso a gente vê bastante aqui. O paciente dorme mal porque faz apneia, aí fica cansado de dia. Por ficar cansado de dia, ele acaba dormindo no final da tarde, né? Ele está com sono, dorme, aí ele perde o sono da noite depois. Então, melhorando essa questão, acaba melhorando. Tratamento tem vários, tá? Não é só o CPAP. O CPAP é um dos tipos de tratamento para apneia, mas quando bem indicado, funciona muito bem e muitas insônias melhoram com o CPAP ou com outro tratamento para apneia, né? Que tem vários outros tipos de tratamentos, né? Obrigado, doutor Cristiano. Nós já estamos sobre a hora, são 9h06. Vou fazer rapidinho as perguntas e eu peço respostas bem objetivas para a gente encerrar dentro do que a gente, da margem de erro. Tá? O doutor Humberto Moser, a Caroline Castro pergunta o que pode causar insônia em crianças. Em crianças, às vezes, a resistência para ir para a cama, né? Às vezes, horários inadequados, ou mesmo alterações de ritmo biológico também, é importante a gente, né, avaliar. E, às vezes, patologias também aí, próprias da infância, né? Às vezes, a gente citou aqui refluxo, ou mesmo alterações respiratórias, claro que são mais comuns na fase adulta, mas às vezes alterações craniofaciais, hipertrofia amigdaliana, alterações respiratórias também na infância podem contribuir para um sono de má qualidade. Então, aí a avaliação tem que ser individualizada para a gente entender melhor aí o que está acontecendo. O Vitor fala o seguinte, o Vitor Moraes fala assim, comigo já aconteceu algumas vezes de acordar para ir no banheiro, daí eu olho o relógio e vejo que resta pouco tempo de sono e não consigo mais dormir. O que fazer para não ter esse prejuízo do sono? Isso é um mecanismo mental. Só tem 50 minutos, eu achei que eu tinha 2 horas para dormir ainda. Mas isso é outro ponto importante também, às vezes a nocturna, né? O fato de ter que ir no banheiro várias vezes na noite, principalmente em homens, porque pode ser por hiperplasia prostática, por exemplo, por aumento do tamanho da próstata, ou mesmo dor crônica nos pacientes idosos, são fatores bem prevalentes, assim, que contribuem aí para a dificuldade de sono. E aqui vale ressaltar também que a gente citou que a insônia, dentre os distúrbios de sono, é o mais prevalente, chegando aí a 40% da população, dependendo da faixa etária que a gente avalia. Então, vale a pena a gente fazer um entendimento melhor e adequado. Se falou no café e a Coca-Cola? O café, talvez, por ser muito prevalente, a gente enaltece mais, né? A meia-vida, que a gente chama, o tempo que fica no organismo, metade, né, do que a gente consome é em torno de 6 horas, ou seja, se a gente tomar aí, mesmo no meio-dia, se a gente tomar 500 ml de café, ali é como se 6 da tarde a gente tomasse 250, como se meia-noite a gente tivesse tomado 125 ml, ou seja, a gente tem que cuidar porque ele não sai do organismo de forma imediata, né? E vale para as outras xantinas, que são essas substâncias que a gente vê no chimarrão, nos refrigerantes, no chá preto, no chá verde. A gente tem que cuidar porque essas substâncias, elas causam um aumento do alerta, né? Elas modificam neurotransmissores do ponto de vista neurológico que vão aumentar aí o nosso grau de vigilância e vão aí, dependendo do horário que for consumido, prejudicar. Grosso modo, uma regra que a gente utiliza é antes das 15 horas, ou seja, antes das 3 da tarde, a gente usar como esse ponto de corte aí, evitar. Mas como foi citado aqui também, isso varia individualmente, né? A gente sabe que tem pessoas que são menos, né, suscetíveis.
Obrigado. O Ricardo Ceceglo, o diretor comercial lá da Volens, construtor, ele diz: o grande problema é desligar do dia a dia. Hoje tem muitas músicas para relaxar ou a leitura de um livro. Qual é a melhor técnica? Aí vai depender de cada pessoa, né? Eu, por exemplo, de vez em quando eu uso ouvir audiolivros. Eu já ouvi todo o Machado de Assis, todo o José de Alencar, todos os clássicos da literatura. Eu já tinha lido quando jovem, era em papiro naquela época, viu? Agora eu já ouvi em audiolivro. E é bom fazer combinações, né, Júlio? Às vezes ouvir num ambiente, né, que está com a temperatura adequada, com uma luz baixa, fazer a leitura de um livro, se a gente combinar aí medidas, aí tende a potencializar o efeito benéfico. Gente, chegamos ao fim, não tem mais. Vou ver se tem alguma pergunta que não tenha sido resolvida. O Maurílio, oi, eu durmo no máximo 5 horas por dia, já tentei dormir mais, mas me adaptei e me sinto bem. Já tentei dormir cedo. E tem outro aqui que diz que acorda às 4 da manhã, mesmo no sábado e no domingo, quando pode dormir até mais tarde. Aí é aquela questão que nós falamos do condicionamento, né? O Gilson de Canoas conosco também, o Valdir Abreu. Meu tempo ideal de sono é de 9 a 10 horas por noite. Com esse tempo fico bem descansado o dia todo. Bom, é aí o que nós também falamos aqui. Depende de organismo para organismo. Tio Júlio, uma boa noite de sono precisa de um ventilador ligado. Mais, né, doutor, né, Luciane? Mais uma... Tem gente que prefere o secador, né? Tem secador de cabelo, a gente vê de tudo. E Júlio, só complementando aqui o ouvinte anterior que falou que olha o relógio quando vai ao banheiro e depois fica contando os minutos ali. Então não olha, melhor não olhar. Não olha, justamente. Tá proibido olhar o celular durante a noite, porque a gente faz esse mecanismo de calcular as horas que tem de sono de uma forma automática. E isso não é benéfico para o nosso sono. A Rosângela Baltulli pergunta: e o óleo de cannabis? Alguém tem alguma? Cristiano? Isso é bem controverso ainda, tá? Certamente tem benefício para um subgrupo de pacientes que a gente não sabe bem ainda, tá? Vamos dizer assim, tá? Então, oficialmente tem benefício para epilepsias, para algumas coisas bem específicas, tá? Para insônia não está em nenhum consenso ainda a cannabis. Tem algum estudo em andamento, vai ajudar em algum paciente que é mais ansioso, deverá ser útil em algum subgrupo no futuro, mas certamente não é a salvação, né? E tem efeitos também, então é algo ainda em estudo, tá? Obrigado, doutor Cristiano Perim, e suas considerações finais, por gentileza. Bom, obrigado então mais uma vez pelo convite, tá? Eu acho que de recado principal é que as pessoas têm que dedicar um tempo para dormir, tá? Então tem que colocar, como o Humberto falou, o despertador às 23 horas, agora chegou a hora de eu me preparar para dormir, tá? Então a pessoa tem que dedicar pelo menos 1 hora para fazer um ritual, né? Que pode ser com livro, pode ser com música, tomar um chá, tomar um copo de leite, tomar banho, alguma coisa para relaxar e ir pensando em dormir. Não pode ser de uma hora para outra querer desligar. E dê importância para ter um mínimo de sono por noite, tá? Muito obrigado aí, boa noite. Obrigado, doutor Cristiano Perim. Doutor Humberto Moser, qual a posição, o Comacito, Marcelo Comacito, a posição de dormir tem influência no sono? A posição recomendável para uma melhor qualidade de sono? A resposta e as suas considerações finais, doutor Humberto Moser. Depende também, às vezes o decúbito lateral esquerdo, a gente dormir do lado esquerdo, em geral, às vezes pode favorecer a melhorar, às vezes, refluxo, né? Às vezes o paciente que tem apneia junto, se tem um fator posicional também, dormir de lado pode ajudar, mas isso é muito individual, tem fatores também anatômicos, né? Tem que ver se o paciente não tem um distúrbio ortopédico, o próprio colchão também influencia, então tem uma série de fatores que tem que ser avaliados em conjunto. Eu só queria agradecer também a oportunidade, novamente, acho que falar sobre sono é algo fundamental, e como o Cristiano comentou, acho que é enaltecer e também ressaltar para as pessoas e para os colegas médicos também, para os colegas de outras especialidades, nosso grupo aqui multiprofissional, Luciano junto aqui da parte da psicologia, que é muito importante. Acho que só ressaltar que o sono ele é um pilar fundamental na vida de todo mundo, e a gente tem que dar prioridade não só na quantidade, mas na sua qualidade também, né? Então a gente tem que dormir com um tempo adequado, mas com uma qualidade adequada e também adequada, e se houver qualquer repercussão, sintoma, isso tem que ser
tem que procurar auxílio, né, se eventualmente isso está causando alguma repercussão negativa, mas eu acho que o enfoque principal é isso, é enaltecer a importância do sono, tanto em quantidade quanto em qualidade. E aí, quem agradecer quiser aí encontrar o os Dr. convites. Humberto Moser... desculpa, eu pensei que o senhor já tinha terminado. Quem quiser encontrar o Dr. Humberto Moser, o Dr. Cristiano Perim, é Labsono. Labsono fica fácil aí, pode escolher. Na clínica Labsono aí a gente tem uma equipe grande aí para auxiliar em todos os distúrbios de sono. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Humberto Moser. Agradeço também a participação da Sandra Paraguaçu, do Jorge Guerra, do Valdir Abreu e do João Souza, que manifestaram agora. Tinha uma última pergunta aqui que eu não vou achar, mas as considerações finais da psicóloga, psicoterapeuta, neuropsicóloga Luciene Garay. Suas considerações finais. Bom, Obrigado pela sua participação. Quero agradecer o convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje e reforço o que o Dr. Cristiano e o Dr. Humberto já trouxeram aqui, da importância de cuidar do sono. Dormir mal não é normal e é importante buscar por ajuda multiprofissional. Podem ser diversos fatores aí que vão estar influenciando no sono e basta a gente ir atrás para conseguir resolver e lidar melhor com esse aspecto, que vocês vão ver a diferença na qualidade de vida de vocês. Quem quiser contato com a doutora Luciene? É pela Cronossul. Cronossul. A gente tem o nosso Instagram, o nosso site agora está em reforma, mas podem nos achar pelo Instagram, pelo YouTube. A gente tem playlist no Spotify também de relaxamento, então algumas que eu gravei, algumas que a minha colega Alice gravou também. Então, a gente tem muito conteúdo pela internet, a gente tem o e-book também, então é só nos achar lá nas redes que vocês vão ter bastante acesso a conteúdo. Obrigado, Luciene Garay. Eu quero agradecer também ao Celso Valente Pereira, o Sérgio Pinheiro, o Maurílio Oi, que também participaram conosco. Obrigado. Tenha uma boa noite de sono, pessoal. Relaxa. O tio Júlio essa semana dormiu bastante. Eu dormi de manhã, dormi de tarde, dormi de noite. Eu estou de licença médica, findou hoje, amanhã vamos ver se é renovada a licença. Eu aproveitei para dormir. Coisa boa é dormir. Então, quem tem a possibilidade de dormir de tarde, meu Senhor do céu, é o Celso. Um beijo do tio Júlio. Tchau!